Hoje nós vamos falar de um tema que é muito pedido aqui no canal e é um tema de grande relevância, tanto para quem é cliente do escritório como para quem não é, que é o Acordo de Não Persecução Penal, o famoso ANPP. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é o ANPP, quais são os prós e contras desse acordo e no final eu vou responder se vale a pena ou não aceitar um acordo de não persecução penal. É lógico, esse vídeo aqui não é uma opinião jurídica sobre um caso concreto, então é muito importante você consultar um advogado criminalista de confiança para que ele analise o seu caso e veja se é o caso de ANPP ou não. Mas aqui eu vou dar minha opinião, se em regra vale a pena ou não aceitar esse tipo de acordo. Meu nome é Matheus Falivene, eu sou advogado criminalista, doutor e mestre em Direito Penal pela USP. E hoje nós vamos conversar sobre o Acordo de Não Persecução Penal. E eu dividi esse vídeo para facilitar a compreensão em 7 tópicos. Começando a falar o que é o acordo, o conceito, depois os requisitos, as condições, as vedações, o procedimento na prática, como funciona, se vale a pena fazer o ANPP, essa é a grande pergunta, e ao final, como um advogado criminalista pode te ajudar. Bom, primeiro, Acordo de Não Persecução Penal, conceito, o que é um ANPP? Bom, o Acordo de Não Persecução Penal, ele é o acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado, ou a investigada, assistido pela defesa, que pode levar ao arquivamento das investigações sem a propositura de ação penal, desde que cumpridos os requisitos e condições do artigo 28A do Código de Processo Penal. Então, basicamente, é um acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado, assistido pela sua defesa, e, se cumprido esse acordo pelo investigado, ele leva ao arquivamento das investigações, do inquérito policial, sem que seja proposta a ação penal. Zera ali, não tem ação penal, aquele inquérito ele é arquivado, é extinta a punibilidade do agente com isso e não vai para frente. E esse acordo ele começou, ele começou numa resolução do CNMP, em 2017, que é a resolução 181, depois a resolução 183 de 2018 e por fim o pacote anticrime, que é a lei 13.964 de 2019, introduziu o acordo de não persecução penal no Código de Processo Penal. Então, atualmente, nós temos previsão no Código de Processo Penal, no artigo 28A. Então, isso trouxe muito mais segurança jurídica para esse acordo, E a ideia do acordo de não persecução penal é evitar o processo penal para crimes considerados menores, praticados sem violência ou grave ameaça. Então, aqueles crimes menores você não teria o processo penal. Então, isso seria benéfico, porque você faria que uma pessoa ali que não cometeu um crime grave não seja criminalmente processada e não tenha a marca do processo penal, não sofra aquele algoz que o processo penal traz para a pessoa que é processada. E essa que é a ideia do acordo de não persecução penal. Bom, quais são os benefícios desse acordo? Primeiro, ele torna a justiça mais célere e efetiva, faz com que o investigado não sofra as agruras do processo penal, isso é muito importante, eu sempre coloco isso para todos os meus clientes, permite que os atores processuais, juízes, advogados, membros do MP se dediquem a casos mais relevantes, casos mais complexos, onde não cabe o acordo, e diminui o custo do Estado com a persecução penal e o encarceramento, porque você não tem risco de prisão aqui nesse acordo. E quais são as críticas? Tem críticas também. Eu acho o acordo de não persecução penal muito bom, mas existem algumas críticas também com relação a ele. Quais são as críticas? Primeiro, incentiva a celebração de acordos em caso em que o investigado poderia ser inocentado, que o inquérito poderia ser arquivado ou a pessoa poderia ser absolvida. E por isso que é importante ter um advogado, especialmente um advogado particular, um criminalista, um especialista, para que ele possa analisar se é caso de arquivamento, caso de absolvição, ou se vale a pena aceitar o acordo. E também, a depender dos termos negociados, pode significar uma pena aqui, entre aspas, antecipada. E também tem uma outra questão que é importantíssima, que é caso descumprido,
coloca o investigado numa situação processual desfavorável, né? Porque a gente vai ver que o acordo ele exige a confissão. Então isso é muito importante, tá? Se você é uma pessoa e vai aceitar um acordo de não persecução penal, você tem que estar ciente que você tem que cumprir aquelas condições que são estabelecidas pelo Ministério Público. Por quê? Se você não cumprir, basicamente o MP vai ter uma confissão sua ali no papel que ele vai poder usar contra você. Então, muito importante isso, você tem que saber que você vai ter que confessar, você vai ter que falar, e uma vez confessado, você vai ter que cumprir aquele acordo. Esse é o espírito da pessoa que vai fazer um acordo. Primeiro confessar e depois estar ciente de que tem que cumprir, e isso é muito importante. Bom, quais são os requisitos do acordo de não persecução penal? Quais são os requisitos previstos na lei para o acordo de não persecução penal? Bom, dispõe o artigo 28A do CPP, do Código de Processo Penal, que não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima, não, aqui é importante dizer pena mínima, né, inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então, desse dispositivo, a gente pode extrair os 4 requisitos para a propositura do acordo de não persecução penal. O primeiro requisito é que não seja o caso de arquivamento das investigações. Se for o caso de arquivamento, um caso de atipicidade, um caso de absoluta ausência de provas, cabe ao Ministério Público investigar arquivar, né, as investigações, arquivar o inquérito policial, o PICA, o que for. Não oferecer acordo. Então esse é o primeiro requisito, né? O primeiro requisito do acordo é não ser o caso de arquivamento da investigação. Segundo, infração penal com pena mínima inferior a 4 anos. Então aqui é pena mínima menor que 4 anos. E aqui é muito importante. Muitos crimes têm pena mínima inferior a 4 anos. Então acaba que o acordo de não persecução penal ele cabe para muitos crimes, né? Também que a infração penal seja praticada sem violência ou grave ameaça à pessoa, né? A doutrina entende que a violência ou grave ameaça à pessoa. Então não pode ser um crime com violência ou grave ameaça. Então daí, por exemplo, crimes patrimoniais não violentos e outros crimes em geral. E também a questão da confissão formal e circunstanciada. Esse requisito aqui é importantíssimo, né? A pessoa que vai celebrar o acordo, o investigado que vai celebrar o acordo de não persecução penal, ele tem que confessar de forma formal, né, que é geralmente numa reunião ou numa audiência ou por escrito, e circunstanciado, ele tem que explicar como que aconteceu o crime. Então eu falo, se você vai celebrar um acordo de não persecução penal, você vai ter que estar ciente que você vai ter que realizar essa confissão, você tem que estar com o espírito de confessar. Se você não tiver esse espírito, chegar na hora da audiência ou da celebração do acordo e não confessar, vai ter problema. Então, se você vai fazer o acordo, você tem que estar ciente que você vai ter que confessar, porque esse é um dos requisitos desse acordo. Bom, e aqui eu trouxe um rol exemplificativo de crimes para qual cabe o acordo, né? Crimes contra a honra, revelação de domicílio, crimes contra o patrimônio, a maioria, exercício legal da medicina, associação criminosa, na legislação especial também vários, inclusive leis de drogas, tá? Código de Trânsito, Estatuto da Criança e do Adolescente, Ordem Tributária, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, Estatuto de Desarmamento, para várias coisas cabe esse acordo. Né? E nos crimes federais também, tá? Crimes federais também cabe acordo para vários crimes, né? Eu coloquei aqui crimes contra a fé pública, moeda falsa, né? Crimes contra a administração pública, e aí um rol bem extenso de crimes onde é cabível o acordo de não persecução penal, inclusive sistema financeiro, tá? Bom, e quais são as condições do acordo de não persecução penal? A gente viu quais são os requisitos, né? Quando ele pode ser oferecido. E quais são as condições? As condições é o que a pessoa tem que cumprir para que esse acordo seja celebrado. Coloquei lá, as condições são medidas alternativas ou restritivas que podem ser oferecidas pelo Ministério Público como condição para o oferecimento do acordo de não persecução penal. Essas condições podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Você pode ter uma só delas ou várias delas, dependendo do caso, tá?
conforme o órgão do Ministério Público entenda como necessário e suficiente para reprovar e prevenir a infração penal, e também considerando as condições pessoais do investigado. Então, quais são essas condições? Primeira condição, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazer. Então, se for possível reparar o dano ou restituir a coisa, esse requisito, nessa condição, ela é colocada no acordo. Agora, se a pessoa não tem condição de fato de reparar o dano ou restituir, podem ser colocadas outras medidas. Essa medida pode ser afastada e é lógico que daí vai caber a defesa provar. Então, não tenho dinheiro, Matheus, para pagar lá tudo. Dá para negociar um acordo mesmo assim, tá? É possível. Depois, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Prestar serviço à comunidade ou entidade pública. Aqui também é outra condição que às vezes o MP coloca, é uma condição que seria um serviço comunitário. É lógico, quando você tem serviço comunitário para cumprir no ANPP, torna o ANPP a execução dele mais difícil, porém em alguns casos essa medida aparece. Depois, pagar prestação pecuniária, que é um pagamento em dinheiro para uma missão de caridade ou congênere, e cumprir por prazo determinado outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que compatível e proporcional com a infração imputada. Então aqui você tem, o MP pode colocar outras condições. Já vi, por exemplo, em crime ambiental, né, você estipular uma espécie de reparação do dano, que seria um reflorestamento, por exemplo, tá? Matheus, muita gente pergunta, Matheus, reparação do dano, eu posso parcelar? Olha, como é um acordo, tudo é possível negociar, tá? Quando você negocia, vai colocar no papel, então é possível sim requerer um parcelamento para o Ministério Público. Eles até muitas vezes parcelam, porque eles sabem que muitas vezes as pessoas não têm condição ali de pagar à vista, e é do interesse do Ministério Público e também do Poder Judiciário a celebração do acordo. Então sim, em muitos casos nós temos sim a possibilidade de parcelamento do acordo, tá? E quais são as vedações ao acordo de não persecução penal? Quando não é cabível o acordo de não persecução penal? Bom, além de dispor sobre os requisitos e condições, o Código de Processo Penal também dispõe sobre as hipóteses que é vedada a celebração do acordo de não persecução penal. São elas, né? Quando é proibido. Primeiro, crimes de menor potencial ofensivo. Nos crimes de menor potencial ofensivo é vedado porque é cabível ali a transação penal, que em tese é mais benéfica para o investigado do que um ANPP. Então, como é cabível a transação penal, não caberia para os crimes de menor potencial ofensivo. Depois, condições pessoais desfavoráveis, quando, por exemplo, o indivíduo é reincidente, a conduta é habitual, reiterada ou profissional. Então, nessas hipóteses, você teria uma condição pessoal desfavorável que não recomendaria o acordo, então não caberia também. Quando o indivíduo tiver utilizado anteriormente a justiça penal negocial, por exemplo, ele tiver recebido até 5 anos antes um outro acordo de não persecução penal, ou uma transação penal, ou uma suspensão condicional do processo, aí não vai caber o ANPP. E também nos crimes praticados em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo em crimes não violentos, mesmo em crimes sem violência ou grave ameaça, não será cabível o acordo de não persecução penal por expressa vedação legal, né? A nossa legislação veda para esses casos de violência doméstica a aplicação do acordo. Bom, procedimento e prática do acordo de não persecução penal. Como funciona na prática, como que é a negociação desse acordo, como que ele acontece, né? Bom, a primeira fase é a chamada fase de negociação, chamada fase extrajudicial. A fase de negociação ela é extrajudicial, ocorrendo antes da fase judicial, onde o acordo será celebrado pelo juízo desde que preenchidos os requisitos legais, né? E a fase de negociação é o momento em que as partes, Ministério Público e investigado, acompanhado pela sua defesa, debatem os termos do acordo, tá? O que acontece? Funciona um pouco diferente na Justiça Federal e na Justiça Estadual, tá? Justiça Estadual, em alguns casos, o MP entra em contato para negociar, mas em muitos casos o MP simplesmente coloca no processo o acordo e daí cabe à defesa procurar ali o Ministério Público para negociar. Na Justiça Federal, muitas vezes o MP entra em contato com o investigado ou com a defesa e daí é feita uma negociação sobre os termos desse acordo. Mas é importante dizer que em qualquer caso é possível negociar. Por exemplo, teve um caso lá que o MP ele pediu um valor bastante alto de reparação do dano, ali, 3 milhões de reais, era um caso bastante grande. O MP pediu 3 milhões e o investigado não tinha condição de pagar à vista aqui. Então a gente negociou um parcelamento, né? A gente fez uma negociação de parcelamento, isso foi colocado no papel e foi feito.
Alguns promotores, procuradores da República, eles marcam uma reunião virtual que é gravada e daí já colhem a confissão nessa fase, né? Faz a negociação do acordo, colhe a confissão e já apresenta para o juiz. Mas o que é importante dessa fase é de fato a negociação e em alguns casos a colheita da confissão. Mas a confissão pode ser colhida em audiência também, dependendo do caso, tá? Depois a fase judicial, que é aquela em que o juízo responsável, que deveria ser o juiz de garantias, né, fará análise da legalidade do acordo celebrado e, preenchidos os requisitos e condições legais, homologará para que produza seus efeitos. Tem alguns juízes que marcam uma audiência para fazer isso, e daí fazem o réu confessar novamente ali na audiência, uma audiência super rápida na verdade, mas para mostrar ali que o réu realmente quer o acordo. Tem outros que o MP só junta ali nos autos do inquérito uma cópia do acordo e a confissão do investigado e o juiz homologa ali por sentença e está tudo certo. Então vai depender muito de como funciona em cada juízo, mas também é uma fase bastante rápida. E depois se passa já a fase de execução, né? Uma vez homologado o acordo de não persecução penal, o MP requerer perante o juiz de execução penal competente a abertura do processo de execução. Nessa fase são especificados os serviços da comunidade a serem prestados e as entidades a serem beneficiadas pela prestação pecuniária. Então, quando vai ter serviço comunitário, necessariamente tem que ter uma execução. Porém, em acordos mais simples, onde só tem devolução de valores, né, ou prestação pecuniária, geralmente a execução ela ocorre nos próprios autos do inquérito policial, fica muito mais dinâmico, muito mais rápido, e o próprio juiz ele vai lá e homologa o acordo e já extingue a punibilidade depois de cumprido esse acordo. Então, uma vez cumprido, uma vez executado o acordo e o indivíduo tendo cumprido todas as condições do acordo, o que ocorre é a extinção da punibilidade. A pessoa não pode ser mais processada por aquele fato depois de ter cumprido o acordo. Isso é muito importante. Bom, é importante destacar que o artigo 116 do Código Penal dispõe que enquanto não cumprido ou não rescindido o ANPP, fica suspensa a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Então, quando está executando o acordo, fica suspensa a prescrição. E daí? A grande pergunta aqui que todo mundo se pergunta, né, quando vai estudar o ANPP é se vale a pena fazer um ANPP. Vale a pena ou não fazer um ANPP? Bom, é lógico, isso aqui não é uma opinião legal, é uma opinião geral que eu estou dando sobre o que eu vejo nos casos que eu atuo, e eu já fiz muitos acordos de não persecução penal, tá? Eu faço vários acordos por mês, na verdade, e geralmente é muito benéfico. Eu coloquei lá, a análise estratégica dos benefícios do acordo de não persecução penal deve ser feita em cada caso concreto pelo advogado em conjunto com o investigado. Então, cada caso é um caso. E o advogado em conjunto com o investigado vai ter que ver se vale a pena ali estrategicamente ou não, inclusive se o investigado tem intenção de confessar. Porque eu digo, se o investigado não tem intenção de confessar, é melhor não fazer o acordo, porque vai dar problema. E também é importante o investigado saber que vai ter que pagar aquela condição que foi estabelecida. Ele vai ter que adimplir com aquela condição, porque se não adimplir, o Ministério Público vai usar a confissão que ele fez contra ele. Então é muito importante ter um advogado para orientar. Porém, em regra, pode-se dizer que a grande maioria dos casos, a celebração do acordo é benéfica para o investigado. Então, a maioria dos casos, de fato, é benéfica. Porém, mais uma vez vou dizer, o investigado deve estar ciente da necessidade de confissão, que deve ser sincera e circunstanciada. Isso é muito importante. Se você vai fazer um NPP, você vai ter que confessar na frente do promotor, do procurador da República e em alguns casos na frente do juiz também. Então você não vai poder ter vergonha ou medo disso, sob pena de não homologação do acordo e sobre a necessidade de cumprir os termos acordados, o que é muito importante também. Uma vez celebrado o acordo e feita a confissão, você vai ter que cumprir os termos acordados, sob pena de não obtenção dos benefícios, não vai ter extinção da punibilidade, que é o grande benefício do acordo de não persecução penal, e vai acabar ali que tem uma confissão que o MP vai usar, e daí você vai ter uma condenação quase certa num eventual processo penal. Então, para ter o benefício, você vai ter que cumprir o acordo. Então é muito importante estar ciente desse cumprimento de antemão. E por fim, como um advogado criminalista pode ajudar? E aqui eu falo de advogado criminalista de verdade, tá? Um especialista. Não um advogado generalista, um advogado que faz outra área. Estou falando de um advogado criminalista especialista. Como um especialista em direito penal e processual penal, um advogado criminalista pode ajudar? Porque lá, é muito importante que você tenha um advogado criminalista especializado para te auxiliar na análise dos riscos e benefícios da celebração do acordo de não persecução penal. Só um advogado especializado vai saber fazer isso. Um advogado de outra área não vai saber. Também é importante o advogado criminalista para que a negociação seja feita de forma mais benéfica possível para você, especialmente naqueles casos que envolvam situações delicadas ou grandes quantias de dinheiro, né, um grande pagamento pecuniário, ou casos delicados, como importunação sexual, por exemplo,
ou alguns crimes mais delicados. Então, nesses casos, é importante você ter um especialista, porque ele que vai chamar o MP ali para negociar o acordo. Vai lá sentar com o promotor e falar, olha, não dá para ele cumprir isso, mas ele consegue cumprir outra coisa, consegue fazer de outro jeito, ou às vezes o MP não quer fazer o acordo, acontece isso, é muito comum também, o MP não quer fazer o acordo, o advogado tem que procurar o MP e convencer o promotor de justiça ou o procurador da república que naquele caso vale a pena fazer o acordo. Isso é muito importante também, porque não é só os termos do acordo, muitas vezes é o próprio acordo. Muitas vezes o advogado tem que procurar para negociar o próprio acordo. Então por isso que é muito importante você ter um advogado criminalista. Bom, e com relação ao NPP, isso é tudo que eu tinha para dizer. Meu nome é Matheus Falivene, eu sou advogado criminalista, doutor e mestre em Direito Penal pela USP, e agradeço você que assistiu o vídeo. Muito obrigado e até mais.